Na verdade, o que a gente vai pensar nessa série é que a simplicidade é algo que apenas o Evangelho pode apontar o dedo e dizer assim: isso me pertence. A simplicidade é minha. O Evangelho é a grande mensagem, ideologia, narrativa, o que quer que você pense por aí, que pode reivindicar direitos sobre simplicidade. O mundo, o meio acadêmico, o meio produtivo, as mentes brilhantes não podem dizer que detém o manual, a receita para ser simples. A nossa prática diz isso. Toda vez que a gente acredita piamente num produto que foi lançado, numa narrativa que é contada, em alguma coisa que vai prometer dar simplicidade para a gente vai percebendo ao longo do tempo que isso não traz simplicidade no fim das contas. Basta você fazer um Google aí, se bem que hoje em dia vai mais pelo ChatGPT ou no Gemini, alguma coisa assim, pesquisa aí, por exemplo, quais são os índices de doenças na alma. E o ser humano ficou muito complexo. Porque antes o problema era um machucado, era uma doença na carne, no corpo. Hoje as doenças mais perigosas são as da alma, mostrando a complexidade do nosso tempo. Olha, eu vejo isso piamente nos meus 2 filhos ali, Pedro e Davi, o quanto que é complexo hoje você lidar com crianças nos aspectos emocionais, cognitivos. O mundo hoje não é como era antigamente. E é engraçado que a gente nunca teve tanta gente se esforçando para simplificar as coisas. Há tempos atrás, as crianças eram criadas em lugares muito difíceis, terra de chão batido, gente simples, em lugares simples. E é provável que elas considerem que a vida delas era muito mais simples do que a nossa. Hoje a gente tem tudo para ser simples e não consegue. Essa série, portanto, ela vai fundamentar para você o que é a simplicidade do Evangelho. Não é a roupa que você veste, o carro que você dirige, a casa que você tem. Isso, na verdade, não diz muito sobre simplicidade. Você pode morar num casebre e ser muito complexo. Você pode morar numa mansão e experimentar simplicidade. A questão da simplicidade, ela vai além das questões materiais. Aliás, quando você é muito bem fundamentado na verdadeira simplicidade, as questões materiais elas se tornam simples. E você lida com elas com simplicidade, com não tanto apego assim. O texto que a gente vai ler hoje é Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. E esse aqui é o fundamento da simplicidade. Aí eu queria te dizer que, ao contrário das grandes expectativas, eu não vou te dar um passo a passo para você ser simples. O que eu vou dizer para você é que para você ser simples, você precisa de apenas uma coisa. O tom desse texto é Jesus dizendo que você precisa de apenas uma coisa. E eu não quero ser aqui aqueles coaches ou aquele tipo de escritor que começa o livro dizendo assim, olha, uma coisa, e começa, 30 capítulos, e você fala, mas não era uma coisa, é várias. Não, é realmente uma coisa só mesmo. Você vai perceber que Jesus aqui, ele é simples, direto, objetivo e não dá muito rodeio. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 32. Leiam comigo. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã, e esse é o ponto importante, chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que vem me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Oremos. Senhor, a tua palavra foi lida, nós esperamos que ela seja explicada e aplicada com fidelidade, com poder e com a devida importância como ela é. Que o teu Espírito nos conduza na reflexão de hoje, que o teu Espírito nos transforme pela palavra, e assim como tem sido ao longo da história, Deus, o teu Evangelho é realmente como um leão enjaulado. É só abrir a jaula e realmente ele faz o restante do trabalho. Nós não vamos fazer por força nem por violência aquilo que a tua palavra sempre fez ao longo da história, nos fornecer consolo, graça e transformação de vida. Por isso, Deus, pela tua palavra, faça com que nessa noite nós encontremos a verdadeira simplicidade. Amém. Bom, a minha função aqui nessa noite é simplesmente abrir a jaula.
Alguns pregadores usam uma ilustração muito legal sobre a palavra de Deus. O primeiro que usou isso foi um pregador norte-americano, aliás, inglês, chamado Charles Spurgeon. Ele dizia que o evangelho é como um leão enjaulado e você só precisa abrir a jaula e ele faz o restante do trabalho. Eu não precisaria explicar muito do texto, mas eu vou tentar fazer isso um pouquinho. Mas ao mesmo tempo, à medida que o texto for sendo explicado, você vai ver a dinâmica e a dimensão do que Jesus está trabalhando aqui. São coisas que nenhum tipo de treinador, coach, motivador pode te oferecer. Isso aqui é diferente. Isso aqui tem poder. E não é poder de convencimento, é poder de transformação de vida. Isso aqui vai no fundo da sua alma. Esse texto aqui mexe com coisas que só você e Deus vão saber. Tem coisas que aparentemente os homens enxergam e deduzem. Tem coisas que só Deus sabe. Esse é um daqueles textos que vai na minúcia da coisa. Ele narra o encontro de Jesus com duas mulheres, uma chamada Marta, outra chamada Maria. O contexto do texto ele é muito interessante. Jesus ele havia acabado de enviar os seus discípulos para uma missão, ele havia acabado de contar a famosa parábola do bom samaritano, mostrando que o amor ao próximo é a grande virtude cristã. E agora, nesse texto aqui, ele justamente vai contar, ou ele vai ser introduzido numa história de Marta e Maria, que vai mostrar algo um pouquinho diferente do que boas ações. Vai mostrar qual é o fundamento de uma vida cristã simples. Jesus visita uma aldeia, que nesse texto não é falado o nome dessa aldeia, mas em João 11 esse nome aparece, chamada Betânia. Uma aldeia simples. E Jesus estava no seu ápice de ministério, provavelmente famoso, conhecido entre as regiões, mas ele escolhe ir numa aldeia simples, com gente simples, e se hospeda numa casa de gente simples, Marta e Maria. É legal porque o texto começa de uma maneira despretensiosa, porque quando a gente começa essa leitura, não parece que vai dar numa coisa tão grave assim para Marta. Marta, na verdade, é iniciada nessa narrativa como alguém com boas intenções. Quando eles seguiam viagem, Jesus e seus discípulos, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta fez o que qualquer mulher naquele tempo faria quando ouvisse Jesus Cristo passando. As mulheres tinham um lugar especial no ministério de Jesus. Algumas delas, com o seu recurso financeiro mais abastado, sustentavam Jesus e os seus discípulos por algum tempo. Essa, por outro lado, não tem tanto recurso, mas ela escolhe convidar Jesus para ficar um pouquinho na casa dela. É um cenário típico de alguém que é hospitaleiro e gosta de servir. Marta, portanto, não deveria ser visto por nós aqui como um tipo de personagem que é um antagonista ou alguém mau. Não, Marta é um ser humano comum que vê Jesus e diz, olha, o Messias, alguém que está fazendo coisas incríveis aqui, curando enfermo, expulsando demônio. Jesus, fica aqui em casa. Aparentemente nada demais. Só que no texto é apresentado para a gente que quando Jesus entra nessa casa, Marta tem uma irmã que aparece na história, chamada Maria. E é aqui que a história começa a ganhar o seu verdadeiro sentido. Porque a história em si não é sobre Marta ou sobre Maria. Você vai perceber isso ao longo do texto. Mas ela é estruturada a partir desses dois personagens. A história não é sobre como Marta foi, talvez, hospitaleira, nem sobre como Maria foi dedicada nos cuidados, na adoração a Jesus. O ponto aqui é sobre como Jesus se relaciona com essas duas mulheres. Ele entra na casa, Marta e Maria. O primeiro problema, Maria. Maria era complexa, era uma mulher difícil. Não pelo seu temperamento, não, o texto não está dizendo sobre o temperamento em si. O grande ponto é esse aqui, ó. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Essa mulher, ela é complexa no sentido de que ela está ali com o próprio Jesus, com aquele que poderia transformar a sua vida, ressignificar todas as coisas, e ela está simplesmente fazendo o que uma boa dona de casa faria naquele contexto, arrumando o jantar. Aí você vai me dizer assim, bom, mas o que tem de complexo nisso? Isso, na verdade, é o que qualquer pessoa deveria fazer. E eu estou contigo nessa. Porque, na verdade, Marta só se torna complexa por causa de Maria. O grande ponto é que a gente só consegue identificar a complexidade de Marta quando Maria aparece na história. Porque até então, Marta seria uma pessoa comum como nós.
O nosso lugar mais confortável aqui nessa história é olhar para Marta e falar assim, sou eu aqui. Porque nenhum de nós, talvez em sã consciência, receberia um rei, um deputado, um vereador, aliás, que para quem não vou evitar usar esses caras, porque talvez alguns... uma autoridade muito importante. Você se preocuparia com o jantar na sua casa, com as coisas por ali. Ninguém em sã consciência convidaria alguém para casa dizendo assim, senta aí, pode sentar de qualquer maneira. Ninguém faz um negócio desse. Aliás, tem um detalhe na história que não passa muito claro aqui no texto. Jesus, ele não visitava casas e aldeias sozinho. Jesus andava com seus discípulos. E é muito provável, na verdade, é quase que certo aqui no texto, que Jesus não vai para a casa de Marta e Maria sozinho. Ele vai com seus 12 discípulos. Você imagina a visão de Marta dessa cena, entrando Jesus com 12 homens para alimentar e cuidar e preparar a mesa. É um banquete. Marta, portanto, ela está aqui fazendo o papel de um ser humano qualquer, preparando a sua casa para a recepção de Jesus. Eu queria aplicar isso para a sua vida. Eu queria te mostrar que a Marta, ela é complexa não porque ela está fazendo algo errado, mas porque ao comparar Marta com Maria, o que ela está fazendo não tem tanta eficácia assim. O texto para nós, ele não soa tão prático, mas eu queria te esticar um pouquinho e mostrar algumas coisas aqui. Marta, ela é essencialmente ativista. O texto em si, ele apresenta Marta no contexto de ativismo. O que é o ativismo? O ativismo é quando você trabalha, quando você executa uma tarefa, quando você faz uma ação e se satisfaz apenas na ação em si mesma, sem levar em conta que a ação, que o seu trabalho é um meio e não um fim em si mesmo. O ativista, portanto, ele tem prazer, satisfação total, plena, completa no trabalho, na ação e não no fim daquela ação. Eu sei que para nós isso soa muito estranho de ser algo ruim, porque na verdade o que a gente aprende, o que a gente deveria aprender, aliás, com a produtividade, é que você tem que ter prazer no seu trabalho e não é muito esse o ponto. O que a fé cristã vai definir para a gente é que o trabalho, ele essencialmente é algo bom. O trabalho não é um mal necessário. A ação, você executar, produzir, isso é um tipo de chamado de Deus para o ser humano. O grande problema para o ativista é que ele entende que aquilo ali é o fim em si mesmo. O trabalho é a sua grande realização. Marta, ela aqui está gastando toda a sua atenção em preparar a mesa para Jesus, para os discípulos, em gastar a sua energia para isso. E ela, de alguma forma, experimenta o primeiro fruto do ativismo, que é justamente a insuficiência. Ela não tem suficiência. O serviço, o trabalho não produz para Marta o que ela gostaria. Esse é o grande problema. Marta está esperando a satisfação de só experimentar ali a sua vida de trabalhista, a sua vida de trabalho, como algo que realmente vai produzir no seu coração um momento de paz, de tranquilidade. Só que não é isso que acontece. Quando Marta vai até Jesus dizendo assim, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir, é a grande questão do ativismo. Ele não te dá aquilo que o seu coração precisa. Não adianta. O trabalho por si só não resolve o seu problema na alma. É por isso que Marta tem a sua primeira frustração aqui. O texto ele traça Marta de uma maneira muito peculiar, quando vai dizer que Marta agitava-se de um lado para o outro. A melhor tradução aqui seria perturbava-se de um lado para o outro. É como se Marta fosse alguém extremamente perturbada para fazer as coisas. O melhor cenário é aquela pessoa boa de serviço, que não para, que está ali o tempo todo fazendo alguma coisa. Talvez Marta seria alguém que nos moldes do nosso tempo não deveria ser negligenciado por um processo seletivo. Na verdade, seria a pessoa escolhida para o trabalho. É aquela pessoa que produz, que trabalha, que você vai botar na mão dela, ela vai ficar perturbada até resolver o problema. Isso tem um lado bom, isso é bom. O grande problema é que quando isso é comparado com o que Maria faz, isso se torna complexo. Por quê? Você e eu experimentamos uma sociedade que ela tem um ponto positivo.
Nós somos ensinados o valor da produtividade. Se você olhar no Google aí, os livros mais vendidos, as coisas mais produzidas, os vídeos mais acessados, são vídeos de produtividade. A gente é ensinado que produzir é uma coisa boa, e é mesmo. O grande problema de Marta e o nosso grande problema é que a gente também é ensinado a rebote, por tabela, que quando você produz, você vai ser feliz. Isso vai te satisfazer. E qual que é o grande problema? É a rodinha do hamster, porque você produz hoje e amanhã também, e amanhã também, e amanhã também, e amanhã também, e você vai experimentar o que Marta experimenta aqui, que nada da sua produtividade vai te satisfazer, que o seu trabalho não resolve o problema. E o ponto interessante é que Marta está trabalhando para Jesus, o que é o ápice de um trabalho, talvez. Imagina você que talvez não vive trabalhando para as coisas da igreja, você vai pensar assim, mas poxa, quem deve ser feliz é um pastor, né? É um padre, alguém que vive fazendo as coisas. Não, deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui é um texto que essencialmente parte do ponto de alguém que trabalhava com as coisas de Jesus. Nem mesmo alguém que trabalha com questões de igreja, de evangelho, o trabalho em si não é o fim. E o grande ponto para nós é que Marta experimenta a complexidade de alguém que está tentando simplificar as coisas. Por isso que quando a gente olha para Marta, é o retrato mais fiel que a gente poderia ter do mundo como o nosso. Alguém que está atrás o tempo todo de simplificar a vida, de oferecer o melhor, mas que encontra a insatisfação disso. E o texto ele não vai dizer que você deveria parar de trabalhar, parar de produzir, parar de ser bom no que você faz. A ideia não é essa. A ideia é que o ativismo de Marta produz nela uma perturbação tal que, portanto, ela não chega a lugar nenhum, a não ser em uma insatisfação tremenda. É um ciclo vicioso. Você é ativista, trabalha, faz, executa, se perturba, inquieta, a alma inquieta, e de repente você experimenta insatisfação na vida. É por isso que quando a gente ouve o evangelho a primeira vez, soa muito simplista, soa infantil, soa estranho, que você só precisa da graça. Porque você não está acostumado com isso. Você não é treinado a pensar que as coisas vêm de graça. Aliás, o que você tem na sua vida que veio de graça? Pensa aí, sem que isso tenha te custado alguma coisa, mesmo que seja emocional. O evangelho, ele te promete algo que é simples, e eu e você não estamos prontos para o que é simples. Nós estamos prontos para o que é complexo. A gente clama por complexidade. Nós clamamos por algo que é complexo. A não ser que Deus intervenha na nossa alma, nós não gostamos do que é simples. Não gostamos. Pensa você que as redes sociais, os relacionamentos, tudo isso nessa complexidade toda é só um grande reflexo da nossa complexidade interna. O nosso desejo por complexidade. Esses dias eu estava no mercado comprando um produto e de repente passou 2 funcionários do mercado comentando sobre uma disputa que eles tiveram na rede social com alguém. Eu sei, é um assunto muito aleatório isso aqui. Mas eu queria mostrar para você como é que é a complexidade do ser humano. E eu comprando o produto, e aí eu me peguei ouvindo a conversa e falei assim, cara, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. Eu acho que eu queria desouvir, mas não dá. O cara contando vantagem em como ele respondeu um hater na rede social num comentário de um fórum sobre eletromecânica. Eu falei assim, peraí, não é possível que a complexidade do ser humano está nesse nível, dele se propõe a entrar num problema com gente que ele nem conhece, numa causa que nem é a dele. E eu falei, não, mas peraí, a gente faz isso o tempo todo, com tudo. A gente faz isso o tempo todo, a gente complica a nossa vida, a gente é mestre em tornar aquilo que era para ser simples em coisas complicadas. Na verdade, Marta não é um caso isolado, é a gente representado de uma maneira muito fidedigna. A gente não gosta de simplificar, a gente está muito pronto para complicar a parada. Quanto mais complicado, melhor. Isso é que é o negócio. Tá muito simples para mim, não, tem que complicar um cadinho mais, tem que estar mais complicado. Só que o problema é que a gente faz isso meio que inconsciente, né? A gente vai complicando as coisas, a gente escolhe acordar
às 4 da manhã, tomar banho gelado, gritar na montanha, fazer uma pá de coisa para simplificar a vida. Porque a gente já tornou ela tão complexa, e aí a gente precisa complicar para descomplicar a coisa. E vira um emaranhado de coisas estranhas acontecendo. Você vai na rede social, você vai no Google, vai no portal de notícias e fala assim, cara, que sociedade complexa essa nossa, meu irmão. Você ouve as narrativas de esquerda, direita, centro, política, tudo, nada é simples. Nada parece ser simples. As famílias são complexas. Era para ser um negócio simples, marido, esposa, filhos, eu estou ali com eles. Não é simples, a gente complica tudo. O problema é que isso nasce com uma coisa chamada pecado. O pecado é a grande razão pela qual a gente complica as coisas. O pecado é aquele instinto natural que nós temos de não fazer conforme a vontade de Deus, de fazer conforme a nossa vontade. E por excelência, nós não gostamos de fazer o que é simples, assim como Marta. É por isso que o texto mostra o que um complexo faz. Ele não só complica a sua vida, ele quer complicar do outro. Por isso que Marta vai para Jesus e diz assim, Marta agitava de um lado para o outro e perguntou para Jesus, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Ou seja, ela não está só insatisfeita com o que ela está fazendo. Ela não está só insatisfeita em fazer todo esse trabalho. Agora ela está preocupada porque a outra está satisfeita com o que é simples. Ela fala, não, você tem que estar insatisfeita junto comigo na minha complexidade. Marta, ela é tão parecida com a gente nesse ponto, porque é aquele retrato claro de alguém que quando vê alguém muito feliz, muito simples, fala assim, não, peraí, a vida não é assim, cara. Vem cá, deixa eu te mostrar um pouco de complexidade da minha parte. E você começa a compartilhar os seus problemas, não como forma de estabelecer relacionamento, mas como forma de complicar a vida dela. Por isso que Marta, quando vai para Jesus aqui, é o grande fruto de um coração complexo, complicar tudo. E só que Jesus não se deixa levar por esse tipo de coisa. Ele vai sorrateiramente apresentar para a gente aqui a segunda personagem, Maria. Ele vai dizer assim, Marta, Marta, isso é uma coisa interessante. Jesus usa um termo carinhoso para Marta, ele não vai ser duro com ela, porque ele entende que o que Marta está fazendo pode ter boa intenção. Ele vai dizer, Marta, Marta, você anda inquieta, ou seja, perturbada e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não será tirada. Maria agora é apresentada na história e Maria é mostrada como alguém que vive na sua simplicidade. Eu diria que Maria não seria algum tipo de personagem muito querido desses livros de produtividade, porque enquanto Marta está ali trabalhando para a coisa acontecer, Maria está só curtindo o processo, está só curtindo o fato de Jesus estar ali. E isso não pega bem, né? Não é muito bom para a gente olhar um texto como esse e pensar que Maria é um personagem a ser seguido como exemplo. Porque na verdade, o ponto não é nem ser como Maria, não é nem ter Maria como exemplo. O ponto aqui é perceber Jesus como um ponto divisor de águas entre a complexidade e a simplicidade. É entender Jesus aqui como a barreira para uma vida satisfeita e, portanto, alguém que escolhe por isso é de alguma forma alguém que escolhe pela simplicidade. Maria faz o que é simples. É simples isso. Jesus é um mestre. Ela vê que ele é um mestre. Ela se considera alguém que precisa aprender com o mestre. O que ela faz? Ela senta e ouve o mestre. Nada mais, nada menos. Muito simples. Marta não. O mestre vem. Então vamos preparar um banquete. Mas vamos pôr isso. Mas vamos pôr aquilo. Mas vamos pôr isso. Isso retrata muito como a nossa vida se comporta quando Jesus aparece. Eu lembro na minha primeira vez, quando eu ouvi sobre Jesus de forma muito clara, onde eu pensei assim, tá, mas para estar com Jesus eu tenho que fazer isso, e depois eu vou para ele. Eu queria complicar as coisas. Eu lembro que eu pensei assim, e não é brincadeira não, eu tinha 16, 17 anos quando eu conheci Jesus de forma mais clara, eu disse assim, não, quando eu fizer 25 eu vou para a igreja, poxa. Até lá eu vou tentar descomplicar minha vida é muito complicada para ir para Jesus, não dá para ir agora do jeito que eu tô, é muita coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que preparar as coisas aqui para ele chegar. O grande problema é que Jesus não está muito afim de esperar você descomplicar a sua vida. Quando ele aparece na casa,
Ele quer a simplicidade de Maria aqui. E por isso que ele me chamou um pouquinho antes, para os 18. Mas fato é que a gente tenta preparar uma casa muito bem feita para Jesus e ele não está preocupado com tanta coisa assim. Maria é o grande retrato de alguém que entendeu que é por graça. Maria é o retrato de alguém que entendeu que não há nada a ser feito quando Jesus entra na casa. Nada. Pensa o seguinte, Jesus é apresentado para você, o que você tem que fazer? Nada, só sentar e ouvir. Ah, mas é muito isso, é muito simples, é simplista. Eu tenho que melhorar como pessoa, eu tenho que... Isso é a produtividade do mundo lá fora, para você ser contratado numa multinacional, para você empreender. Com Jesus o lance é diferente, existe uma simplicidade que você não vai encontrar em lugar nenhum. Parece muito simples porque é muito simples. É sentar e ouvir sobre o Mestre. Maria vai na contramão de Marta porque ela é simples. Ela não está preocupada com as muitas coisas. Jesus ele é muito categórico e essa é a parte central do texto. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Há um jogo de palavras aqui que Jesus usa, que fica um pouquinho escondido para nós, porque a gente não estava lá vendo a coisa. Marta está preparando tudo, o banquete. E Jesus assim, mas apenas uma coisa necessária, apenas um prato é necessário. É como se ele estivesse dizendo, Marta, deixa eu te falar, tem arroz com feijão? Tem, tá bom, é isso aí. Apenas uma coisa necessária. Só que não só isso. Jesus não está falando só de um alimento físico. Ele está falando de um alimento espiritual. O que quebra a expectativa de Marta. Porque ele não só está dizendo que ele... Ah, Marta, se você tivesse só um arrozinho com feijão, tá bom aí. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que aquilo que era necessário nem viria dela. Viria dele. É por isso que ele vai dizer no final... Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a única coisa que era necessária. Agora, a gente não é mais apresentado às irmãs Marta e Maria, a gente é apresentado a Jesus Cristo como o ser suficiente da história. Agora ele é suficiente. Agora ele é apresentado na sua suficiência para nós. Jesus reivindica aqui nessa casa que ele é suficiente. Olha que doideira. Marta está preparando um banquete. Ele está dizendo assim para Marta, Marta, só uma coisa necessária. E que coisa é essa? Estar com ele. Isso aqui é o que ele chama de boa parte. Para nós, a gente precisa entender o que é essa boa parte. Deixa eu te explicar mais ou menos como é que funciona a visão de mundo de um cristão. Para um cristão, a família é uma bênção, é uma alegria, o trabalho é uma boa, é uma alegria, a escola, a faculdade, a vida acadêmica, tudo isso é bênção de Deus, é graça comum e é visto com alegria. Mas existe uma boa parte. E qual é essa boa parte? Estar com Jesus. Isso é a parte da vida cristã que ela é considerada a melhor parte, a boa parte da vida cristã. Jesus, ele ajuda você a ter uma boa família, a ter um bom trabalho. Como é que ele faz isso? Ele te prepara. Você, como cristão, vai moldando seu caráter ao evangelho. Você vira um melhor pai, uma melhor mãe, melhor esposa, melhor profissional. Isso é natural ao evangelho. Só que essa não é ainda a melhor parte do cristianismo. Essa não é a melhor parte do evangelho. A melhor parte do evangelho é que agora você tem alguém para sentar aos pés dele e simplesmente dizer, isso é suficiente. E talvez você pense, bom, mas não é só isso, tem que trabalhar. Se Marta não fizer, quem que vai fazer? O segredo da coisa aqui é entender que Jesus não está dizendo que o trabalho é errado. O que ele está dizendo é que Maria escolheu a boa parte e isso não ia ser tirado dela. O segredo é entender que alguém que escolhe estar com Jesus, por mais que tenha muitos afazeres para serem feitos, isso não é errado, pelo contrário, isso é chamado de boa parte e isso não vai ser tirado. É basicamente o seguinte, pensa em quantas coisas que você deveria ter que resolver na sua vida para estar com Jesus. Pense em quantos problemas, em quantos dilemas, em quantas tensões que você tem para enfrentar para você estar com Jesus. Pensa aí. Jesus está dizendo que diante disso tudo que você tem para fazer, nada disso importa quando Ele está aí com você. É simplesmente uma coisa simples, estar com Ele. A ideia de Jesus aqui é um relacionamento puro e suficiente.
John Piper, um teólogo americano, ele tem uma afirmação que resume muito bem o que Jesus está dizendo aqui. A afirmação é a seguinte, ela é um pouquinho complexa, mas ela ajuda a gente a entender o ponto. Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. A gente tenta glorificar a Deus com muitas coisas. Olhem para o meu trabalho e glorifiquem a Deus. Olhem para a minha família e glorifiquem a Deus. Olhem para a igreja crescendo e glorifiquem a Deus. Nada disso glorifica tanto a Deus quanto você dizer que você se satisfaz nele. Isso aí é um negócio diferente, sabe por quê? Você e eu, a gente só tem noção do que é isso, se satisfazer em Deus, quando a gente experimenta. Não tem como eu explicar para você, numa equação matemática, o que é se satisfazer em Deus. Porque isso não se explica matematicamente ou logicamente. Isso é experiencial. Isso é uma experiência. Você se assentar aos pés de Jesus e perceber que nada mais faz sentido, que nada mais importa. O que Maria experimenta aqui, Marta não consegue entender. Para Marta isso é loucura. Falar, mas que mulher doida, eu estou aqui trabalhando, ela está ali com Jesus, não faz sentido isso. Só que tem um ponto legal. Depois desse texto aqui, lá em João capítulo 11, em outro livro da Bíblia, Marta tem uma experiência com Jesus e ela começa a entender um pouco isso. O grande problema para nós é que a gente realmente espera que as coisas dessa vida satisfaçam a nossa alma, mas elas não vão satisfazer. Tudo é momentâneo. Tudo é momentâneo. Família, bens, trabalho, tudo isso satisfaz você por um breve tempo. Um breve tempo. Alguns minutos, alguns dias, alguns meses, alguns anos, algumas décadas, mas isso tem prazo de validade. Isso tem um ponto de partida. Uma hora a minha família acaba. Uma hora Deus vai chamar alguém e a satisfação que eu tinha nela vai embora. Uma hora se aposenta. Uma hora você para de trabalhar. Compulsoriamente ou não, uma hora você vai ter que parar de trabalhar. Seu prazer vai embora. O jantar da Marta acabou uma hora para ela. Uma hora, Jesus ia comer, os discípulos iam comer, o jantar ia acabar, ela ia ficar sozinha com a louça e ia pensar, e agora? O que eu faço com isso tudo? O grande ponto é que Maria não. Maria, ela pode olhar para o que ela passou aqui e pensar que sempre vai ter mais. Sempre vai ter mais. Jesus, ele é inflexível com a sua presença, ao ponto dele dizer, mas ela escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Jesus não retira a satisfação que um cristão pode ter nele. Em outras palavras, você não pode achar que Jesus é uma fonte escassa de prazer e satisfação. Jesus, ele tem toda a autoridade para reivindicar para si o poder em dizer assim para você, eu, e apenas eu, tenho para você a melhor parte da sua vida, a boa parte. E ninguém vai te tirar isso. Quem garante para você que a sua família, que o seu trabalho, que os seus bens não vão ser tirados de você? Quem garante isso? A gente não pode garantir nada disso. Jesus, por outro lado, ele garante para você que nada te tira da mão dele. Nada te tira da presença dele. É por isso que um cristão, quando ele experimenta o evangelho a primeira vez, a vida dele agora passa por um processo de simplificação. Porque, de maneira muito estranha, o cristão, ele pode ter um extremo contexto de complexidade, de complicações na vida, mas por causa da experiência que ele tem com Cristo, por estar aos pés de Jesus, ele experimenta a simplicidade da salvação e da paz que só Deus pode dar. O mundo não pode te oferecer isso de forma alguma, porque o mundo não tem o que Jesus tem, salvação. A grande questão do evangelho é o seguinte, eu preciso explicar o que é o evangelho aqui. Jesus Cristo, ele assume o meu e o seu lugar na cruz,
Todo mundo sabe, isso é ponto pacífico no Brasil. Quem é Jesus? É um homem que morreu para salvar a gente na cruz, mas ninguém sabe o porquê, ninguém sabe o que isso aconteceu ou como isso aconteceu. O grande ponto é que eu e você, por causa do nosso pecado, nós éramos inimigos de Deus. O nosso pecado nos afastava de Deus, era distante dele. Nós tínhamos um buraco entre nós e o Criador. Nós, por natureza, éramos contrários a Deus. E, portanto, existe uma justa necessidade de Deus punir o pecado. Pensa você numa questão lógica, um Deus que é bom, santo e justo. Bom, santo e justo. Ele não pode simplesmente chegar para pessoas complexas como nós e dizer assim: ei, vocês aí, agora eu aceito vocês com toda essa complexidade. Ele não cumpre com seus atributos de justiça. Por Deus ser justo, Ele tem que cumprir a sua justiça e punir o pecado, e punir o pecador. O grande ponto é que Deus, por amor, entrega o seu próprio Filho para que na cruz do Calvário, toda a punição que era nossa seja sobre Ele, sobre Cristo. E agora, o que Cristo oferece para nós é uma relação de amizade, de paz com Deus. É por isso que quando Maria senta aos pés de Jesus, ela experimenta o que nós não poderíamos experimentar pela nossa própria força, paz com Deus. Você não consegue ficar em paz com Deus por causa da sua complexidade. Você e eu somos complexos. Nós dizemos que amamos a Deus, dizemos que amamos o Evangelho, mas lá no fundo nós odiamos o Deus da Bíblia, odiamos o que Ele está pedindo de nós aqui. E pior, nós não conseguimos cumprir o que Ele pede. É por isso que Jesus, na sua suficiência, é o perfeito sacrifício, a perfeita oferta, para que a gente possa experimentar uma paz que não vem de nós. Marta tenta experimentar a satisfação nas coisas que ela faz. O cristão experimenta satisfação no que Cristo fez. Ele experimenta satisfação em algo que não vem dele. Maria, na sua simplicidade, entende que Jesus Cristo é tudo que ela tem e é tudo que ela precisa. Isso é o ápice da simplicidade. Você abrir mão da sua justiça, abrir mão das suas obras, abrir mão de quem você é e dizer: eu me satisfaço em Cristo. Isso é a pura definição de simplicidade. Jesus Cristo ser suficiente para a sua vida, satisfazer o seu ser. Aí você vai perguntar: mas como é que eu faço isso? E experimenta Ele, experimenta Jesus, experimenta o que Ele pode te oferecer. Porque não dá para eu te explicar por A mais B que Jesus é suficiente. Você precisa experimentar Cristo, entregar a sua vida a esse relacionamento que não é um relacionamento complexo, ele é simples. E nesse caso, o que Maria faz aqui é o que todo cristão faz quando experimenta o caos da vida. Senta aos pés de Jesus. Meu irmão, minha irmã, de verdade, você que é cristão, você que já passou por bocas e boas, você sabe o que eu estou dizendo. Quando o nosso calo aperta, para onde a gente deveria ir? Aos pés de Cristo. Nada muito complexo, nada muito difícil, nada impossível. É simplesmente estar aos pés de Cristo. Para nós isso não parece algo grandioso. Aos olhos humanos isso parece um negócio muito difícil, muito simples, isso não vai funcionar. Não deveria funcionar, mas funciona. Aos olhos humanos do mundo, estar com Jesus, mesmo quando as coisas parecem tão difíceis, parece que isso não funciona. Mas para um cristão, quando ele faz isso, ele experimenta na sua vida prática o quanto isso funciona. Eu não estou dizendo que você vai ter os seus problemas resolvidos. O que eu estou dizendo é que internamente você não vai ter mais essa complexidade toda. O Evangelho, ele é o esvaziamento de todos os seus problemas complexos e o enchimento da simplicidade de Deus. O Evangelho, ele faz uma bendita troca com você. Ele tira a sua bagunça interna. Ele tira a sua complexidade interna. E ele coloca dentro de você a simplicidade de Jesus Cristo. O Evangelho faz o que nenhum tipo de negociação poderia fazer, porque isso custou muito caro, custou a própria vida dele, a cruz do Calvário. Você não poderia comprar isso, você não pode aprender a fazer isso. É uma obra de graça, é sobrenatural. Por isso que o nosso texto fundamental para a série termina aqui. Você entendendo que a simplicidade da vida em Jesus, ela é simples. É simples. Nada grandioso demais,
nada muito, nossa, isso tudo. É só ficar ali, aos pés dele, que a coisa acontece. De forma muito estranha, os grandes problemas da sua vida serão resolvidos com essa simples questão: estar aos pés de Jesus. Não parece um grande tratado de coach? Eu sei que tem alguns livros que vão dizer que você tem que fazer menos para fazer melhor, vão tentar te mostrar o essencial da vida, uma mente flexível e por aí vai. Mas o que eu te apresento aqui não é nem fazer menos para fazer melhor, é simplesmente não fazer nada e estar com Jesus. Não tem manual para isso, não tem como. Isso aqui é aquilo que a gente chama de a graça irresistível de Deus. Sabe por quê? Isso é um negócio muito doido. Eu posso falar aqui para uma multidão de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas, de 10.000 pessoas, que de uma forma muito específica Deus chama pessoas por causa dessa graça. É basicamente o seguinte: Jesus, ele atrai, é atrativo para aqueles que Deus escolheu na eternidade. É muito doido porque você parar para pensar que essa mensagem perpassa quase 2.000 anos de história, chamando gente complexa para simplicidade por uma questão que não é a argumentação lógica, é simplesmente o poder do Evangelho. Portanto, o meu grande convite para você é que, se você ouviu essa mensagem e lá no fundinho do seu coração você pensou assim: nossa, talvez isso é bom, talvez isso é um negócio bom para mim. Ou então, eu estou há muito tempo sem experimentar isso. Eu preciso desse negócio. Eu te diria que talvez é Deus te chamando, assim como foi comigo. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi sobre Jesus e eu comentei sobre isso aqui. Eu não entendi ainda. A minha complexidade não deixava entender o quão simples era. Era difícil, era nebuloso, parecia um negócio meio distante. Mas progressivamente eu fui sendo atraído por uma graça irresistível. E esse não é só o meu testemunho, é o da Maria também, que tinha muita coisa para fazer e parou o que tinha para fazer para ficar aos pés de Jesus. O nosso convite aqui é esse: para o que você está fazendo, aperta pausa aí e se coloque aos pés de Jesus. Talvez a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois disso. Talvez você vai contar testemunho igual aqueles malucos que você falava assim: esses caras estão doidos por Jesus. É um testemunho que talvez você vai compartilhar. Assim como eu olhava para os caras e falava assim: nossa, não é possível que esse negócio de Jesus é tão bom assim, cara. Parece que o negócio é uma lavagem cerebral. Não é uma lavagem cerebral, é uma lavagem da alma, onde sua complexidade toda vai embora. É claro, não estou dizendo que você não vai enfrentar problemas, você que já é cristão. Mas você vai saber, de uma forma muito coerente, muito clara, que existe um lugar onde você experimenta o renovo, a simplicidade do Evangelho, vez após vez. Queria orar junto com você, pedindo para que Deus, de alguma forma, use esse tempo